uma das formas de arte que melhor consegue representar o homem, o trabalho e a dinâmica de cada profissão. É claro que nem sempre os filmes reproduzem a realidade sem alguns toques de ficção, mas a ideia é conseguir tirar a essência de cada atividade profissional e divertir o espectador. Percebe-se que o cinema gosta de retratar certos personagens. No filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, de 1998, o consagrado ator Robbie Williams interpreta o médico Patch Adams, um dedicado profissional que acredita que o humor é um dos melhores remédios para seus pacientes. Apesar de receber severas críticas por utilizar métodos não convencionais para tratar os doentes, Patch Adams persiste na sua missão de encarar o exercício da medicina ao seu modo. What is going on here? Quando o assunto é advogados no cinema, vários clássicos vêm à cabeça. Apesar de não ser um dos filmes mais conhecidos, o longa O Povo contra Larry Flynt, de 1996, é uma aula de direito e mostra os bastidores de uma batalha judicial enfrentada pelo fundador da Hustler, uma revista pornô norte-americana lançada na década de 70. Baseado em fatos reais, a trama conta com atores de peso como Woody Harrelson no papel de Larry Flynt e com a participação de Courtney Love, interpretando a esposa de Flynt. That everyone in this room enjoys is in a very real way in your hand. No filme Escritores da Liberdade, dirigido pelo americano Richard LaGravenese, mostra os desafios enfrentados por uma professora novata, que começa a lecionar em uma escola da periferia de Long Beach, na Califórnia. O cenário violento do bairro influencia no comportamento dos alunos, que, para sobreviverem nesse ambiente, são hostis e agressivos em sala de aula. Obstinada a mudar essa situação, a professora Erin Gruel, interpretada pela atriz Hilary Swank, não desiste de ensinar e tentar oferecer uma perspectiva diferente a esses jovens. O longa, baseado na história real de jovens estudantes do Wilson High, comprova como um professor pode servir de inspiração e ser capaz de mudar para sempre a vida de seus alunos. I can see you, and you are not failing. O jornalismo é outra profissão muito retratada pelos cineastas. Além disso, a atividade profissional do jornalista é interessante na composição de uma boa história, peça-chave para o cinema. Do ponto de vista ético, o jornalista tem para com a sociedade a responsabilidade de auxiliá-la em suas decisões, enriquecê-la culturalmente, colaborar com o fortalecimento da cidadania, denunciar o que possa vir a ser prejudicial e, sobretudo, se responsabilizar por tudo o que divulga. Mas de que maneira estes profissionais são representados nas telas de cinema? Você tem um cara que é obcecado pelo furo, você passa às vezes um glamour que a profissão não tem, porque essa história de glamour isso é uma enganação. A vida é muito diferente, a história é muito diferente. E esses filmes, eles criam um estereótipo de jornalista. Você tem um volume de trabalho, você tem redações enxutas nos dias de hoje que não permitem que você faça esse jornalismo quase romântico e ideológico que os filmes muitas vezes colocam. The Cameraman é um dos primeiros curtas produzidos em Hollywood, em 1928. Com características da época, o filme é preto e branco e mudo. O curta é estrelado por Buster Keaton, com direção de Edward Sidgwick. O personagem de Buster Keaton era um desastrado fotógrafo de rua ainda totalmente sem sucesso naquilo em que se dispunha a fazer. Com a intenção de se aproximar de sua amada, que trabalhava nos estúdios MGM, ele compra uma filmadora para que de alguma forma possa estar perto da moça. A garota, confiando em Buster, lhe entrega informações que permitiriam que ele desse um furo de reportagem e impressionasse seu chefe. Ele vai para o local e se vê de repente no meio da guerra de gangues. Buster então começa a gravar tudo o que pode com o máximo de detalhes possíveis. O seu chefe, que nunca confiou na sua competência, fica deslumbrado com a riqueza de detalhes das imagens e contrata Buster para ser o novo jornalista. O filme é um dos primeiros que retrata a figura de um jornalista e ainda o ambiente de redação nas telas. No filme de Alan J. Pakula, lançado em 1976, Todos os Homens do Presidente, a abordagem é focada no escândalo de Watergate, que teve como consequência a queda do presidente americano Richard Nixon. O filme mostra a atuação profissional do jornalista Bob Woodward e Carl Bernstein, trazendo à tona questões como a ética jornalística que se faz tão presente nas discussões que hoje cercam o jornalismo. Durante o desenrolar da trama, os jornalistas do Washington Post fazem uma investigação incessante e incansável para alcançar a verdade dos fatos na solução de um caso extremamente confuso.
Os jornalistas são tratados como heróis no filme, sujeitos que se identificam com os valores do mundo público e defendem a verdade, a democracia e o bem comum. É certo que eles fazem um papel investigativo mais adequado ao que deveria fazer a polícia, mas os dois sabem separar bem a responsabilidade da imprensa e da justiça, pois em nenhum momento deixam-se levar pela vaidade de serem os únicos a conseguir o furo. Há uma certa glamorização da profissão, que coloca os profissionais como sendo donos de uma capacidade tremenda de raciocínio lógico, o que os torna uma espécie de detetives a serviço da sociedade. A personagem principal do filme Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, lançado em 2009, interpretada pela atriz Isla Fisher, é uma jornalista sem grana que gasta o que tem, principalmente o que não tem, em roupas, bolsas e sapatos de grife. O sonho de Beck é trabalhar em uma revista de moda, mas para chegar lá, vai topar um emprego em uma publicação de economia. No começo, ela enfrenta algumas dificuldades na hora de escrever, devido à complexidade do assunto e ao prazo que ela tem para entregá-los. Mesmo sem entender do assunto, Beck participa de um congresso sobre economia com a ajuda de seu chefe, Luke Brandon. Ela acaba fazendo perguntas inteligentes e conflitantes, deslumbrando a todos. Aos poucos, Beck vai se adaptando com a rotina e começa a ser reconhecida pelos textos que escreve. Com uma visão particular em relação ao dinheiro, acaba fazendo sucesso junto aos leitores da revista onde trabalha e fica famosa. A partir dessa fama, Beck passa a ser convidada para participar de eventos e festas da sociedade. Para manter seu status de jornalista famosa, Beck acaba sustentando mentiras. O filme expõe também a questão ética do jornalista, levando a pensar até que ponto vale manter uma mentira para manter um status. Quanto tempo conversa com ele? Amigão. Nos filmes Todos os Homens do Presidente, O Diário de Jornalista Bêbado e A Montanha dos Sete Abutres, os profissionais da comunicação caem em embates éticos e questões que podem destruir suas carreiras. Por alusões heróicas e comportamentos além do jornalismo, esses personagens dessas obras fogem da conduta ética considerada ideal. Tem algumas questões éticas que são colocadas pelos filmes, que é o conseguir a notícia de qualquer forma, uma coisa meio de Maquiavel, assim, que não interessam os meios, o importante são os fins, que na verdade não existe para todo mundo. É o não prejudicar o outro, é o não conseguir a informação de qualquer maneira, achar que vale tudo para conseguir a informação, e acima de tudo é ter responsabilidade social. Esse é o limite ético que o jornalista precisa ter. É esse limite que ele precisa entender que existe. Que não adianta nada ele dar notícia bombástica, hoje você testemunha a chave do processo, amanhã vai estar morta. Se existe um limite, e essa questão que é colocada nos filmes, né, que é o tudo pela notícia, eu acho que está aí. No filme A Montanha dos Sete Abutres, lançado em 1951 e dirigido por Billy Wilder, o repórter Charles Theron, após várias tentativas fracassadas de emprego, consegue uma vaga no jornal de uma pequena cidade. Após um ano sem grandes coberturas e completamente desmotivado e acomodado, o jornalista é convocado para cobrir uma corrida de serpentes. No caminho do evento, Theron descobre que um trabalhador ficou preso nos escombros de um desmoronamento. O repórter vê aí a oportunidade da sua vida para ganhar fama nacional. Theron coage pessoas, entra em acordo com autoridades corruptas e consegue adiar o resgate por mais dias. O fato torna-se sensacionalista e espetacular. O jornalista, antiético e descompromissado com a causa social, não mede esforços para conseguir manipular todo o resgate e acaba se tornando alvo de entrevistas. O ocorrido ganha destaque entre mídias e comoção geral da nação. O repórter consegue sua fama, mas no clímax do filme há um embate entre ele e seu chefe, um homem ético e honesto. Como Theron já conseguiu sua fama, ele abre mão do seu emprego no jornal local. Alguns dias depois, o trabalhador que estava preso não resiste aos ferimentos e morre. Após o incidente, todos ignoram o jornalista. Os dilemas éticos que envolvem a profissão, também tratados em Todos os Homens do Presidente, são mostrados de várias formas ao longo da trama, o que contribui tanto para construir uma visão positiva do jornalismo e do jornalista, quanto para desmistificar o lado heróico da profissão. Ainda que divulgar em primeira mão o que está por trás de Watergate ofereça notoriedade ao Post, os jornalistas não se dedicam a isso de forma desleal. Bob e Cal exercem o que cabe a todo profissional da mídia envolvido com política e com instituições públicas, fiscalizar o Estado, fazendo com que o jornalismo realmente funcione como quarto poder.
Além disso, os repórteres sempre se identificam como sendo jornalistas diante das fontes e sempre checam os fatos com mais de uma pessoa para não correrem o risco de publicar uma inverdade. Em contrapartida, em vários momentos do filme, percebe-se que os personagens se fazem valer de sua perspicácia para conduzir os depoimentos de modo que eles realmente atinjam o seu objetivo. Okay, we go with it. A rotina dentro de um jornal chega a ser muito estressante. Geralmente, para suportar o estresse causado pelo intenso trabalho à procura de uma boa pauta, muitos acabam se rendendo aos vícios, às vezes até sem intenção. O café e cigarro são os mais comuns, porém, há aqueles que não dispensam uma boa dose de álcool. No filme lançado em 2011, Diário de um Jornalista Bêbado, dirigido por Bruce Robson, mostra o protagonista do filme, Paul Kemp, interpretado por Johnny Depp, como um exemplo desse perfil. O filme mostra uma redação onde ninguém está satisfeito. De um lado, jornalistas que vivem bêbados e drogados. Do outro, aqueles que não suportam viver o dia a dia da profissão. Kemp vai para Porto Rico trabalhar para um jornal que está caindo aos pedaços em San Juan. Por causa de sua dependência química, Paul tem problemas em entregar suas matérias dentro do prazo, o que torna ainda pior por ele ser o repórter mais competente no local. O grande conflito do filme é o dilema que ele vivencia: seguir as ordens do patrão e reportar as maravilhas da ilha para atrair turistas, ou investigar a especulação imobiliária que está tirando o poder dos porto-riquenhos sobre seu território. O filme aborda a questão do jornalismo como sendo algo que não é levado a sério e extremamente suscetível a falhas e corrupções, principalmente na época em questão, quando o combate ao comunismo era forte. Ser jornalista é ter responsabilidade social, é ser ético diante dos fatos. Atualmente, o jornalismo não é mais aquela profissão dos anos 40, 50, 60, em que o repórter era o intelectual que frequentava os bares à noite, além de viver cercados por artistas, escritores e músicos. Hoje, o jornalista teve sua carga horária aumentada, tornando o profissional de redação menos crítico e mais pobre na sua formação cultural. Da mesma forma em que o jornalismo se reinventa, o cinema, como agente difusor de ideias, busca a inovação e projeções de uma nova forma para narrar histórias.